reservar a nossa boneca para a gente poder fazer, então, o chapéu e os laços do cabelo. Para a gente fazer esse chapéuzinho, nós vamos precisar de 2 tecidos. E aqui eu estou utilizando o listrado como tecido principal e o cinza como um forro. Nesse chapéuzinho nós não vamos usar feltro, não vamos usar manta, tá? No chapéuzinho da Milena, quem quiser assistir depois, é um chapéuzinho de camponesa, é diferente, é um pouquinho diferente desse modelinho. Eu vou deixar o card aqui para quem quiser assistir depois, tá? Lá naquele vídeo nós usamos o feltro para dar um pouco mais de sustentação, porque eu queria que a aba ficasse armadinha. Nesse caso não, a aba do chapéu ela vai ficar dobrada, então eu prefiro que o tecido fique mais maleável, tá? Então por isso eu não vou utilizar. Esse aqui é um molde da aba do chapéu. Então você vai posicioná-lo no seu tecido da seguinte forma. Essa parte aqui, você vai notar que ela é mais larga que essa parte. Então essa deve ser posicionada aqui para cima, de forma que ela fique bem retinha, tá? Se você percebeu que o seu molde está colocado aqui de uma forma bem retinha, é a forma correta. Aqui, nesse outro lado, ele vai ficar levemente inclinado. Então, aqui você vai riscar e depois você vai espelhar o molde, obedecendo bem certinho aqui onde você terminou, você começa aqui novamente, vira o molde e risca a outra parte. E aí, então, você vai ter esse formato. Agora, nós vamos para a máquina e nós vamos costurar toda a volta, inclusive a parte interna, deixando apenas uma abertura, tá? Então, o suficiente para a gente poder desvirar, tá? Então, você pode escolher qualquer um dos lados na parte interna, deixando aqui uma abertura. Depois de costurar, é só cortarmos com margem de meio centímetro, não esquecendo de deixar um excesso aqui, um retângulo, para a gente poder fazer um bom acabamento depois. Agora é bom também retirarmos essas pontinhas dos dois lados, tá? Isso vai ajudar, fica mais bonito no acabamento, não fica um volume grande de tecido aqui. Então, você pode cortar essas pontinhas e agora é só desvirar por essa abertura que nós deixamos aqui. Depois de desvirar o chapéu, devemos passar a ferro para assentar bem as costuras, para ele ficar bem alinhadinho, tá? Vamos dobrá-lo ao meio para achar o centro, fazer uma marcaçãozinha aqui com caneta fantasma. E também vamos precisar de uma faixinha do tecido principal, que vai ser o topo do nosso chapéu. Também vamos dobrar ao meio, achar o centro e agora posicionar direito sobre direito, de forma que as marcações aqui, olha, se encontrem. Esse é o primeiro passo, então nós vamos precisar de ajuda de alfinete. Primeira marcação. A partir daqui, nós vamos fazer preguinhas, tanto de um lado quanto do outro. Vou tentar demonstrar aqui para vocês como a gente faz essas preguinhas. É bem simples, como se você fosse dar um beliscãozinho assim, olha, no tecido, e aí você faz a dobrinha para o lado. Então, todas as preguinhas que estiverem aqui, ó, do seu lado direito, você vai jogar para o lado esquerdo. E quando você for fazer as preguinhas do lado esquerdo, você vai fazer a mesma coisa, dar um beliscãozinho assim no tecido, olha, e jogar a preguinha para o lado direito. Então, vai ficar dessa forma. Cada preguinha que você for fazendo, você vai colocando alfinetinhos, tá? Então, vou fazer primeiro um lado, depois eu faço o outro. Depois que você colocar os alfinetes, né, no seu chapéu, você vai ter esse resultado. Então, aqui o laranja é o centro e eu consegui fazer 5 preguinhas do lado esquerdo e 5 preguinhas do lado direito. Isso aqui é só para você ter uma referência, tá? Se der uma mais, uma menos, não tem problema. O importante aqui é sempre lembrar que as preguinhas, olha, elas estão sempre viradas uma para outra, tá? Então, você vai perceber, como eu ensinei aqui logo no primeiro alfinete, né? Sempre vai ser uma virada para outra, até chegar no último alfinete. Agora, nós vamos levar a máquina e fazer um zigue-zague para dar um bom acabamento aqui, unindo o topo do chapéu à aba, tá? À medida que você vai fazendo, vai tirando os alfinetes. Do outro lado também vou fazer um zigue-zague
porque depois nós vamos fazer um chuleado para fechar esse topo, né? E também uma costura reta de um pezinho de máquina para a gente poder então costurar e fazer o acabamento aqui do nosso chapéu. E você vai chegar nesse resultado. Agora nós vamos fechar a lateral, vamos unir direito com direito, unindo aqui as pontinhas bem certinho, para não ficar torto, olha. Aqui a aba do chapéu, então tem uma pontinha aqui, pode pôr alfinetinhos para ajudar. Importante aqui que essa costura se encontre, ó, tá? Para ficar retinho aqui. E depois fechar também toda essa lateral. Então, é uma costura reta de ponta a ponta pra gente fechar o nosso chapéu. Fechada a lateral, agora nós vamos fazer um chuleado pra gente fechar esse topo. Então, com uma linha bem resistente, nós vamos fazer aquele pontinho. Para relembrar, eu entro aqui pela parte de trás e vou fazendo esse movimento com a agulha. Entro e saio por trás, olha, entro por trás, saio pela frente e vou repetindo isso até chegar aqui no ponto inicial novamente. Já dei toda a volta, agora é só a gente puxar, franzir bem, o máximo que você puder, para fechar essa aberturinha aqui. Puxe bem, dê vários nozinhos para arrematar e não se preocupe se ficar ainda um furinho aqui, uma aberturinha, porque nós vamos fazer aqui o acabamento com o botão, tá? Então, toda essa parte aqui de arremate vai ficar escondida aqui dentro. Pode cortar o excesso da linha, não precisa ser muito rente, vai ficar aqui pelo lado de dentro. E agora é só desvirar. Vamos cortar esses fiapos aqui. E agora desvirar o nosso chapeuzinho. Olha só como ele vai ficar. E agora nós vamos fazer o acabamento, que são 2 botões. Um para tampar aqui o topo e o outro para decorar o nosso chapeuzinho aqui na lateral. Para esse chapeuzinho específico, eu escolhi forrar 2 botões comuns, tá? Para quem não sabe fazer forração, eu vou deixar aqui o card de um vídeo de uma aula só de forração de botão, tá? Então, depois que você assistir, completar a aula aqui das Três Marias, você pode assistir essa aula de forração de botão. Então, aqui eu forrei 2 botões comuns e eu vou fazer agora a costura no meu chapeuzinho, porque é uma boneca para brincar, então eu não gosto de deixar botões colados. Além da costura que eu vou fazer aqui, com a própria linha que sobrou, né, da costura que eu fiz para forrar o botão, eu vou dar alguns pontinhos aqui, jogando a agulha lá para dentro, olha, e vou fazer uns pontinhos aqui na parte de dentro para segurar esse botãozinho aqui. Depois que ele estiver costurado, né, dado alguns pontinhos, eu vou vir com uma cola quente, passar aqui ao redor para dar um bom acabamento, para esconder todos esses arremates. Então, o botãozinho vai ficar bem preso aqui, olha, ele vai ficar bem certinho e bem firme. Não vai aparecer nada, tá? Mas é importante que tenha a segurança da linha, né? Porque da costura, porque a gente sabe que criança, quando brinca, pode puxar, esse botão pode sair e a gente tem que zelar pela segurança da criança. Seu chapeuzinho vai ficar dessa forma. Agora, você pode observar, ó, que ele tá bem preso. Eu costurei e ainda colei para não correr o risco de sair. Agora, eu vou jogar um pouquinho de cola aqui nesses arremates e para deixar o nosso chapéu bem armadinho, eu vou colocar um pouquinho de plumante para ele ficar bem redondinho, tá? Então, você pega lá o seu plumante, olha, pega um pouquinho e aplica aqui dentro, ó. Para o nosso chapeuzinho ficar assim, bem cheinho. Olha que gracinha que fica, né? Ah, eu gosto de fazer chapeuzinhos, acho lindo. Da camponesa Milena também ficou muito gracioso. E esse aqui é uma nova forma, né? Um novo jeito também, um modelinho diferente de fazer um chapeuzinho. Vai ficar então assim. Agora nós vamos testar na cabecinha da boneca, pra gente então poder ver a altura que nós poderemos colocar aqui o nosso botãozinho. Coloque um alfinetinho aqui atrás,
Só pra gente medir, ver como vai ficar na cabecinha dela e definir aqui onde nós queremos o nosso botãozinho. Então, eu acho que mais ou menos aqui, olha, é uma altura ideal, tá? Então, eu vou costurar o meu botão aqui. Se você quiser fazer uma marcação para não perder, pode fazer também. Mas, a princípio, então, agora eu vou tirar o chapeuzinho aqui da cabeça dela. Já sei onde eu devo costurar. E vou fazer, ó, com a mesma a linha que sobrou da forração, eu vou passar aqui, olha, pelo chapéu e já vou fazer alguns pontinhos. Depois eu vou aproveitar a cola e fixar esse botão aqui para ele realmente não sair, mas temos que dar uns pontinhos. Isso aqui é uma segurança porque é uma boneca para brincar, tá? E o nosso chapeuzinho já está quase pronto. Na verdade, aqui, antes de colar o botão, eu teria que fazer o pesponto com a linha de crochê aqui na borda. Então, eu vou pedir perdão para vocês porque eu me esqueci desse detalhe antes de costurar e colar o botão. Mas dá para fazer mesmo assim, não vai ter problema, não vai me atrapalhar, porque o pesponto ele vai passar aqui na bordinha, tá? Mas quando vocês forem fazer, se lembrem de fazer o bordado antes de colar e costurar o botão, tá bom? Esse pesponto, ele é bem simples, é só um alinhavo e é para um efeito decorativo apenas, tá? Então, eu vou entrar aqui, olha, a minha linha de crochê não é dupla, tá? Porque ela é um pouco grossa, então eu preferi uma linha só. E aqui eu tô fazendo na cor rosa para dar um destaque aqui no cinza. E agora é só alinhavar. E o ideal aqui é você procurar fazer sempre pontinhos, né, do mesmo tamanho. Vou deixar aqui, olha, na agulha para você ter uma ideia. Ó, dessa forma, ele vai ficando bem distribuído, vai ficando do mesmo tamanho e vai decorando o nosso chapeuzinho. O chapeuzinho já está pronto, então agora nós vamos fazer os lacinhos para colocar no cabelinho dela. Nós vamos fazer 2 lacinhos, como esse aqui, para colocar no cabelinho da nossa boneca. É um lacinho bem simples, você vai precisar só de uma faixinha. Eu costumo rasgar a faixinha para fazer esses laços, eu gosto desse acabamento. E agora você vai cruzar as pontas desse tecido, deixar com o mesmo tamanho, para não ficar desigual. Aí você mede também com outro lacinho. E aqui você só vai franzir, olha, só juntar aqui no centro e envolver com uma linha, só para não se soltar. E depois a gente faz o acabamento com a rendinha, para ficar assim, bem delicado. Você vai cortar um pedacinho da rendinha, é a mesma que eu usei na calçolinha. E aqui a gente vai passar em volta aqui do lacinho e fazer um outro lacinho em cima, tá? Bem simples mesmo, mas fica um efeito bem bonitinho na nossa boneca. Feito o lacinho, depois é só você cortar em diagonal essas pontas, né, do lacinho. E passar, se for o caso, pode passar para ficar sem marcas, né, ficar bem arrumadinho. E você vai ter os 2 lacinhos prontos. Agora, nós vamos fazer o cabelinho da nossa boneca. E o cabelo das Três Marias é um cabelo liso, né? Então, eu vou utilizar essa lã que é bem comum, bem fácil de encontrar. Se você tiver uma régua para cabelo como essa, olha, facilita bastante. Aqui eu já dei as voltas necessárias, olha. No molde vai estar tudo explicadinho, a quantidade de voltas, o tamanho, tudo certinho, tá? Então, você pode fazer na régua. Caso contrário, não deixe de fazer por conta disso. Você pode cortar um papelão ou usar algum objeto, uma tampa, algo que tenha a mesma medida solicitada no molde, tá bom? Só não deixe de fazer, improvise que dá certo. Então, aqui nós vamos voltar para a nossa régua e agora, nesse momento, eu vou fazer uma amarração, não no centro, um pouquinho mais para o lado. O cabelo das Três Marias é um penteado de lado, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos nessa altura, depois eu vou medir, qualquer coisa eu ajusto para poder dar a mesma altura dos 2 lados, né, das 2 Marias Chiquinhas. Corte um fio um pouco maior do que a medida aqui da nossa mecha, tá? Vamos passar por baixo aqui dessa mecha toda, tá? Ó, vou pegar toda a mecha
e dar um nozinho aqui. Vou fazer só um lacinho por enquanto, porque eu ainda preciso medir na cabeça da boneca, né, para ver se tá numa altura boa. Depois que eu medir, eu dou uns nozinhos aqui bem firmes, tá? Para não sair. Então, agora, nós podemos tirar da régua e medir na cabecinha dela. Vamos medir para ver a altura, né, que ficou a Maria Chiquinha, para ver se tá num tamanho bom. Ó, esse lado aqui parece que ficou um pouquinho menor. Eu vou fazer assim, olha, com o cabelinho dela, ficou um pouquinho menor. Então, ajusta, joga um pouquinho mais pro centro. Ó, agora sim, tá do mesmo tamanho. Então, agora eu posso fazer os nozinhos aqui com mais firmeza, né, para ele não se soltar. Pode apertar bem, dá uns 2, 3 nozinhos aqui para não sair, ó. Prontinho. Nossa mechinha já está pronta. Vamos colocar nossa bonequinha aqui do lado para ajudar aqui o espaço. E agora nós vamos cortar todos esses elos dos dois lados, tá? Só passar a tesoura, estica bem para não ficar um maior que o outro, olha. E corte todos os elos. Mesma coisa do outro lado. A sua mecha vai ficar provavelmente dessa forma. E aqui você pode perceber que a lã está indo um pouco ondulada, né? Porque ela vem enrolada, então ela fica com essas marcas. E para o cabelo das Três Marias, eu queria um cabelo bem lisinho, tá? Então, para deixar bem esticadinho, eu costumo passar o ferro aqui para deixar essa lã bem alinhada. Eu tenho uma escovinha de plástico, olha que ela tem as cerdas bem largas, né? E eu a utilizo para poder só alinhar os fios, né? Aqui é uma tábua de passar, tá? Então, aqui, ó, eu alinho bem os fios para eles ficarem retinhos. E depois, com o ferro na temperatura adequada para lã, você vem e passa essa lã. Eu gosto de ir puxando os fios assim para eles ficarem bem lisinhos mesmo, olha. Seguro com firmeza e vou passando até você achar que ficou liso o suficiente, né? O que você realmente deseja. Olha só a diferença, quero mostrar para vocês. Olha, você tem fios lisos dos dois lados, porém, um está bem alinhadinho, olha, bem lisinho, e o outro um pouquinho ondulado. Depois, então, de passar toda a mecha, você vai chegar nesse resultado. Agora é só aplicar no lugar, na altura que você deseja, né? Como eu falei aqui, o penteado dela é do lado. E eu utilizo aqui linha e agulha. Dou alguns pontos aqui para deixar esse nozinho bem preso, né? A cabecinha da boneca. Eu deixo também a parte de trás, alguns fios para a gente fazer acabamento com a cola. Depois eu puxo esses fiozinhos para o lado e faço uma amarração também com linha e agulha aqui na bochechinha dela, tá? Então, os 3 pontos aqui são costurados. Então, agora com linha e agulha, tô usando uma linha de pesponto aqui, com uma cor bem próxima ao cabelo. Você vai entrar na parte de trás da cabecinha, sair um pouquinho à frente, colocar a sua mechinha. Coloca o nozinho escondido para trás. E agora, você vai travar aqui no nozinho que você fez na linha, né? Ó, você puxa. Acerta direitinho, põe o acabamento para trás para ficar escondido. Ó, assim vai ficar costurado. Agora, você vai repetir esse processo algumas vezes até você sentir que ficou bem firme, tá? Não deixe essa linha aparecer aqui, ó. Essa parte da costura aqui, você procura deixar bem escondidinho embaixo da lã, tá? Para não ficar visível. Depois do topo aqui da cabeça estar bem firme, bem costurado, eu distribuo alguns fios aqui na parte de trás. Com a ajuda da escovinha, você pode alinhar também. Escolho apenas alguns fios para a gente fazer uma colagem aqui, tá? Só para esses fios
me darem a segurança, né, de que não vai aparecer nenhum pontinho aqui. Mesmo com a cobertura do chapéu, né, se você virar a boneca, pode ser que aconteça de você notar esses pontinhos aqui bem próximo ao pescoço. Então, eu prefiro fazer um acabamento aqui com o cabelo, olha, mesmo colando, olha, porque aí não corre esse risco. Depois nós vamos puxar e fazer a costura aqui na lateral, tá? Mas aí ficam todos cobertos. O chapéu, ele dá uma boa cobertura, tá? Como eu falei, não vai aparecer nada. Mas aqui fica um vãozinho, tá? E esse vãozinho aqui, às vezes aparece um pontinho ou outro. Então, para evitar isso, eu gosto de cobrir aqui também a parte de trás. Já selecionei os fios, tá? E agora eu vou levantar por partes e vou colocar a cola quente aqui com cuidado, tá? Porque cola quente a gente precisa saber utilizar para não estragar o nosso trabalho. E aplicar aqui ao redor para poder prender esses fiozinhos. Deixa cair soltinhos. Depois você alisa um pouquinho para fixar. O mais importante é aqui no cantinho, tá? Fazer do outro lado. Pronto, essa parte já está colada. Se precisar de algum ajuste, você põe um pouquinho mais de cola e vai acertando. Terminada essa parte da colagem, você vai dividir novamente o cabelo aqui bem certinho, né? Onde nós fizemos a divisão aqui do lado. Puxar todo o cabelinho para o lado. Aqui precisamos ter o cuidado, né? De alinhar bem esses fios, né? Não deixar desorganizado, deixar um penteado bem bonitinho, olha. Bem certinho. Depois que você alinhou, você vai puxar aqui para a parte da bochecha, puxar toda a parte de trás, olha só, tá? Tô puxando toda a parte de trás. E agora eu vou fazer uma amarração, uma costura também, da mesma forma que eu fiz aqui no topo, eu vou fazer aqui do lado. Então, a linha que eu reservei aqui, ó, eu vou passar com a agulha, atravessar a cabecinha e vou sair lá atrás, mais ou menos na altura da bochecha, e fazer essa amarração, olha. Vou sair aqui, ó, vou puxar e vou fazer a amarração da mesma forma que eu fiz lá no topo. Então, a minha linha saiu aqui atrás. Eu vou posicionar toda a minha mechinha aqui para baixo, alinhar todos os fios, porque agora na costura vai ficar definitivo, depois a gente não consegue mais arrumar, tá? E agora é só envolver essa mecha com a linha, voltar lá atrás e passar a agulha pela cabecinha novamente, olha, sair aqui vai travar e vai ficar fixa, né, na cabecinha. Depois você dá alguns nozinhos aqui e transpassa a agulha para o outro lado, para a gente fazer a mesma coisa, a mesma amarração desse outro lado. Já terminei a parte aqui das costuras, como falei para vocês, e agora é a hora da gente alinhar essas pontinhas. Então, devemos aqui pentear, deixar as duas mechinhas bem certinhas e cortar com a tesoura. Tome cuidado na hora de cortar para não pegar o tecido do vestido. Então, é sempre bom fazer de uma forma que fique livre, assim, olha, para você poder cortar as pontinhas, tá? Agora eu vou aproveitar que a cola quente já está ligada e vou colar o chapéuzinho. Então, verifique bem certinho a posição do chapéuzinho. Essa parte aqui da costura precisa ficar bem centralizada ao pescoço, tá? Se você quiser, põe um alfinetinho para ajudar. Você vai levantar, passar a cola aqui e segurar firme até secar, tá? A cola precisa secar para o trabalho ficar bem feito. E depois nós vamos distribuindo cola ao redor de todo o chapéuzinho, até aqui na frente, onde nós também precisamos passar cola para poder fixar
totalmente o nosso chapéu na cabeça. E antes de finalizarmos, né, o look da nossa bonequinha com os lacinhos, nós precisamos fazer a pintura do rostinho, porque senão os lacinhos podem nos atrapalhar. Já passei um blush na nossa bonequinha, eu usei um tom rosado, então você carrega com o blush, tira um pouco o excesso, bem levemente, suavemente. É melhor você ir devagar, né, do que você colocar muito blush e ficar sobrecarregado. Então vai colocando aos poucos. Aí você já aproveita e também passa um pouquinho de blush aqui nos pezinhos, que dá uma graça, fica bem bonitinho. Para as artesãs novas que estão iniciando agora na produção de bonecas de pano, né, muitas vezes sentem medo, receio de fazer a pintura do rostinho, o que é absolutamente normal. Eu digo sempre que a prática, a habilidade, a experiência que vai fazer com que você perca, né, esse medo que você sente. Então não desista, continue fazendo. E uma dica que eu gostaria de dar aqui, que logo que eu iniciei, eu já fazia, é que quando eu riscava o corpinho e costurava o corpinho da boneca, eu já fazia 2 cabecinhas, eu sempre deixava uma de reserva, porque isso já me tranquilizava. Eu sabia que se eu errasse, eu não ia ter que parar o meu processo produtivo para fazer uma nova cabeça. Então eu já deixava as 2 cheias e isso já me adiantava muito. E a segunda dica é: pinte o rostinho antes de costurá-la ao corpinho, tá? Antes de você costurar o pescoço, você já pinta o seu rostinho. Eu gosto de fazer a pintura depois de ver a boneca toda pronta, tá? Mas quem está iniciando e sente ainda essa insegurança, é melhor que você faça primeiro a cabecinha. Você não corre o risco, né, de errar e a boneca já estar toda pronta. Para a gente fazer a pintura desse rostinho, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizo. Então aqui tem tinta branca e preta para tecido. Uso a canetinha fantasma para fazer o risco, né, porque apaga com o calor. Esse pincel aqui para a gente pintar os olhinhos, é um pincel de cerda mais durinha, é o Condor 462. Utilizo esse pincelzinho também, Tigre 844, que ele tem uma pontinha arredondada. O boleador, que tem uma pontinha mais grossa e uma mais fininha. Canetinhas Micron 005, na cor preta e marrom. E essa canetinha aqui de tinta branca, que eu gosto muito dela para fazer os detalhes dentro do olho. E por fim, o gabarito do coração de pano, né? Para quem tiver já vai facilitar. Agora, se você não tiver, não se preocupe que eu vou deixar as medidas certinhas no molde para você poder reproduzir uma igual. E agora nós vamos começar a fazer a pintura. É sempre bom você ter uma bandejinha, um paninho para você limpar o seu pincel do lado, tá bom? E a primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar a canetinha fantasma para a gente medir o centro aqui do rostinho da nossa boneca. Depois que você achou o centro, nós vamos desenhar o narizinho um pouquinho abaixo. E o narizinho é só uma curvinha assim, uma vírgulazinha. E agora, com a ajuda do gabarito, nós vamos desenhar a boquinha. Vou tentar mostrar para vocês aqui, é essa boquinha que eu utilizo, olha. Essa pequenininha aqui. Tá? É a 4ª boquinha. Vai posicionar o gabarito um pouquinho abaixo, né, do narizinho e com a canetinha fantasma fazer o risco da boquinha. Agora nós vamos desenhar os olhinhos. E para fazer os olhinhos, nós vamos utilizar esse olhinho oval. Agora, como referência, esse pontinho central que nós fizemos, nós vamos colocar mais 2 pontinhos para a gente fazer a referência dos olhinhos, né? De acordo com a medida que você vai encontrar lá no molde. Então, eu peguei uma régua, quem tem régua de simetria é melhor ainda, tá? Então, acima do ponto central, eu coloquei 2 pontinhos aqui para me sinalizar os olhos. Eu vou pegar o gabarito e posicionar os olhinhos, olha, bem certinho nesse pontinho. Faça as sobrancelhas também, tá? Com a mesma distância, o mesmo tamanho, é só um risquinho. E agora nós já temos o esboço do nosso rostinho, né? Agora nós vamos pintar. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu melhor me adequei para fazer a pintura do rostinho. Mas se você tiver uma outra técnica, um outro jeito, né?
faça da forma que você se sentir mais segura, né? Tem artesãs que usam boleador para pintar o olhinho, outras usam pincel, né? Eu gosto muito de pintar diretamente com o gabarito. Então, aqui eu já tenho o risco, eu vou posicionar o gabarito em cima, bem certinho, e vou segurar bem firme, tá? Aqui eu tenho que ter firmeza apenas para não escorregar. E aí eu vou mergulhar o meu pincel na tinta e pintar esse olhinho. O pincel precisa estar com pouca tinta, não pode estar muito sobrecarregado, tá? Então você pode retirar o excesso num paninho e deixar ele quase seco, para que ele não borre e a tinta não entre por baixo do gabarito e borre o seu rostinho. Enquanto os olhinhos estão secando, agora nós vamos passar a canetinha Micron na boquinha, narizinho e sobrancelhas. Agora eu vou apagar com o secador para tirar todas essas marcas da canetinha fantasma e para a gente dar continuidade. Já tá tomando forma o nosso rostinho, né? Agora eu vou utilizar a canetinha branca para fazer a luz dos olhos. Eu gosto de pintar, eu vou virar a boneca para ficar numa posição melhor, porque eu gosto de fazer um contorno aqui embaixo e puxar com o pincel, tá? Então, vai ficar dessa forma, olha, eu faço como se fosse uma meia lua, pequenininha, e puxo com o pincel, só para dar a luz dentro do olhinho, fica bem suave. O outro a mesma coisa, uma meia lua e a gente puxa com o pincel. E ela vai ficando assim. Agora eu vou fazer um contorno um pouquinho mais forte, para dar um pouquinho mais de vida no olhar dela. Bem suave, com a mão bem leve. Se por acaso aqui você errar, é só pintar o olhinho de preto novamente e começar a refazer, tá? Agora com o boleador, a pontinha mais grossa, eu vou mergulhar um pouquinho na tinta branca e fazer um ponto de luz aqui no canto superior. Do outro lado, na mesma direção. Se precisar reforçar um pouquinho, mergulha mais um pouquinho na tinta, para ficar bem redondinho. Agora, com o outro lado, que é a pontinha mais fininha, a gente faz um pinguinho do lado contrário na diagonal, tá? Vai ficar dessa forma. Agora, pra gente fazer os cílios, eu utilizo a Micron preta. Eu faço geralmente 2 risquinhos embaixo e 3 em cima. Também procuro fazer de uma única vez, tá? De uma forma contínua, para o risco sair bem fininho e firme. Agora, você pode deixar a raiz dos cílios um pouquinho mais grossa. Então, você pinta, olha, você faz esse movimento, olha,
para ficar um pouquinho mais grossinho, tá? E na pontinha mais fininho. O outro lado, a mesma coisa. Puxo 2 cílios e venho bem suave, só na raiz. A pontinha fica mais fininha. Agora, o cílio na parte superior, eu faço 3 risquinhos. Também reforço a raiz. Puxo aqui de baixo e subo para ficar um pouquinho mais forte. Eu vou virar a bonequinha do outro lado para fazer esse outro cílio, porque para mim essa posição fica melhor. Então, aqui, mesma coisa. 3 cílios. Puxo a raiz. E prontinho. Pronto, a nossa bonequinha já está quase pronta. Espero que vocês tenham gostado da pintura do rostinho. Não é uma pintura difícil, vocês acompanharam o passo a passo. Eu tenho certeza que todas conseguem fazer, tá? Se não ficar o ideal na primeira vez, tente a segunda, a terceira, até você... Agora, pra gente finalizar a nossa bonequinha, eu vou colar os lacinhos aqui na Maria Chiquinha. Então, com cola quente, eu coloco aqui um pouquinho de cola na parte de trás e vamos posicionar aqui de ladinho para a nossa bonequinha ficar bem linda. Do outro lado a mesma coisa, pôr um pouquinho de cola e colocar aqui do lado. Segura firme até secar e a sua bonequinha estará prontinha. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho, dessa bonequinha. Quando eu me propus a fazer o projeto das Três Marias, eu tinha no meu coração o desejo de fazer um conjunto, um trio de bonecas que transmitisse leveza, delicadeza, doçura e principalmente a ternura no olhar. E foram alguns testes até eu chegar ao resultado que eu realmente desejava. E eu cheguei à conclusão que o distanciamento entre os olhinhos é que me trouxe, que me proporcionou o resultado que eu queria, que era exatamente a ternura no olhar. E eu espero que durante toda essa aula eu tenha conseguido transmitir isso a você, que você tenha percebido que fazer o que nós fazemos, né, o feito à mão, precisa ter excelência. E a excelência começa de dentro para fora. E fazer com excelência significa fazer o seu melhor com aquilo que você tem. E aí, você gostou das aulas? Gostou das nossas bonequinhas, das Três Marias? Eu espero que sim. Foi feito com muito amor, como sempre, todas as aulas bem detalhadas, com muito carinho para você. E agora, se você realmente desejar adquirir o molde, que é o conteúdo que eu mostrei para vocês lá no início da aula, quem não viu, volte lá para eu não ser repetitiva. Lá tem toda a descrição, eu mostro o conteúdo para você, para que você possa fazer uma compra consciente, tá? Todas as informações também estarão na descrição aqui do vídeo, que é o título, você vai clicar, você vai ter todas as informações lá. E eu vou procurar deixar também no topo dos comentários para facilitar. Como eu falei anteriormente, eu procurei fazer assim um valor que pudesse estar acessível a todas as artesãs. É uma forma que eu tenho de abençoar a sua vida, né? E de você também abençoar a minha. Porque é através, né, dos cursos e das apostilas, os moldes pagos, que a gente consegue fazer os conteúdos gratuitos aqui no canal. Mas também existe uma outra forma de você me abençoar e contribuir com o meu trabalho, que é curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. É a forma que o YouTube entende que você gostou, né? Entende a sua reação positiva e vai disponibilizar, alcançar mais pessoas. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer a você que tem feito isso aqui no canal. Tem registrado o seu carinho em forma de like, de comentário e de compartilhamento. O meu muito obrigada. Se o nosso canal tem crescido, tem alcançado mais pessoas, tem alcançado mais corações, né? Eu não devo apenas isso ao bom conteúdo, mas sim à sua reciprocidade. Então, que Deus te abençoe de todo o coração. Muito obrigada.